Então, bom dia. Vamos dar início à sessão 1 da 10ª jornada de pesquisa do Instituto de Economia. A nossa sessão é intitulada Regulação, Fusão e Aquisição. A gente vai ter a apresentação da Natália Alves, da Caroline Miranda e do Marcos Lira. Vamos começar, então, com a Natália. Na primeira apresentação, você tem 20 minutos, Natália. Vê se Obrigada. você consegue compartilhar, se é que você vai compartilhar alguma coisa. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Confirmem se vocês estão vendo. Sim, mas ainda não está em modo apresentação. Tá, estou tentando aqui agora. Foi? Foi. Natália, eu vou pedir para você acompanhar o seu tempo, porque como você não fica vendo a gente, né, não adianta eu fazer nenhum sinal com a mão para você. E para não interromper a sua fala, então você conta o seu tempo, por favor, para a gente pode garantir deixar. os 20 minutos, tá? Tá. Bom dia a todos. Eu vim apresentar um estudo de caso, né, da Biobras Abion. É um micro pedacinho da minha tese, na verdade, é um dos exemplos que eu utilizo para fusões e aquisições, assim, só contextualizando na tese. Eu estou pegando toda a rede de relações entre empresas envolvidas em atividades farmacêuticas e entre empresas e universidades, né? Então, eu faço um estudo ampliado, e esse é um estudo de caso que eu utilizo, na verdade, para ilustrar as interações que se dão através de fusões e aquisições. Acho até que o Lira tem muito mais experiência nesse tema do que eu, então, de repente, achei que valia a pena trazer, porque, de repente, né, eu posso ter alguma contribuição a partir dos comentários de vocês, tá? De forma muito sucinta e rápida, né, a gente tem nas décadas de 70 e 80 a emergência da biotecnologia como um novo paradigma tecnológico, né, também chamado de revolução biotecnológica, e como é que e são peças de conhecimento que nascem nas universidades, né, dentro da academia, e como que se organiza essa atividade? Você tem o surgimento de novas empresas, de muitas empresas formadas no formato de spin-offs acadêmicos, empresas criadas para explorar peças e oportunidades de peças de conhecimento geradas na academia, e elas interagem com a indústria farmacêutica estabelecida de tal forma que elas surgem como um novo elo de ligação em redes de colaboração entre empresas farmacêuticas de grande porte estabelecidas, novas empresas de biotecnologias e universidades de geração de conhecimento científico nas universidades. Tá? Lembrando sempre que eu estou tratando de um conceito não linear de inovação e ressaltando em grande parte a importância das interações como fontes externas de conhecimento, né? Como formas de acessar capacitações, competências das empresas e fontes externas de conhecimento. A partir da emergência dessa rede de colaborações, a gente tem a intensificação das alianças estratégicas, da divisão do trabalho inovador, e mais recentemente, principalmente nas 2 últimas décadas, a gente percebe uma intensificação grande das fusões e aquisições, tá? Seja por uma questão de financiarização das empresas, e seja em grande parte como as grandes empresas elas acabam adquirindo parcelas minoritárias nessas empresas de biotecnologia como forma de prospectar oportunidades, né, de acompanhar as atividades das empresas, de ter acesso prioritário a essas tecnologias, e a gente também tem um crescimento grande das fusões totais como forma de incorporação das capacitações. Essas empresas elas têm algum nível de sucesso tecnológico, elas tendem a ser adquiridas pelas grandes, seja para incorporar capacitações, seja como uma forma de gerar barreira à entrada. Tá? E aí o exemplo que eu vou trazer hoje, né, da Biobras, chegando até a Bion, ele busca, na verdade, lançar luz sobre os impactos potenciais dessas operações de fusões e aquisições de empresas de biotecnologia que são formadas nesse formato, né, de empreendimentos intensivos em conhecimento e que são muito apoiadas pelo Estado, não apenas no Brasil, mas acho que em grande parte dos estados nacionais que buscam desenvolver essas atividades biotecnológicas. O caso da Biobras ele é icônico, ele é muito conhecido, e aí a grande contribuição, na verdade, é a gente sair da Biobras e chegar até a Bion, que é um spin-out da Biobras, e a gente tratar de alguns temas críticos dos impactos sobre as capacitações locais
de inovação. Tá? E aí, apresentando rapidamente a Biobras para vocês, a Biobras ela foi formada no formato de uma empresa brasileira de biotecnologia, ela é um spin-off da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é criada em 1971, começa a operar em 76, então ela é um caso de sucesso, até porque ela acontece junto com esse boom da biotecnologia no mundo, a gente consegue, em algum grau, acompanhar esse boom da biotecnologia, ela recebe apoio público para a sua instalação, ela recebe apoio da SUDENE, do BNDES, ela é financeiramente viabilizada e tem acesso, não só como uma forma de construção de capacitações, mas principalmente para acessar as competências e as linhas de distribuição fora do Brasil. Ela faz uma joint venture com a Eli Lilly, ela colabora com a Eli Lilly dentro desse padrão de colaborações que a gente tem em bio. Essa colaboração termina em 83, mas ela termina em termos que são favoráveis à empresa brasileira que continua constituída. Tá? E ela é constituída como uma sociedade anônima, mas ela, na verdade, ela operou no formato de uma empresa familiar, porque a Biopart, que era a holding brasileira, detinha 77% das suas ações. Tá? Claro que, inserida num contexto periférico, ela enfrenta todos os gargalos aos nichos de mercado e as barreiras de entrada, não só por ser uma pequena empresa, mas também por estar inserida num contexto que não é o contexto dos países mais desenvolvidos, né, dentro do contexto brasileiro. Ela é uma empresa, ela foi uma empresa majoritariamente orientada para atender a demanda interna. Tá? Ela chegou entre 79 e 83 a quase monopolizar o mercado doméstico de insulina. Na década de 90, ela era responsável por cerca de 80% da demanda interna de insulina. Ela chegou a exportar para 12 países. E ela gastava assim, 7% das suas vendas em P&D, então é um grande caso de sucesso nacional, mas não é um caso de sucesso nacional à toa. É uma empresa que ela recebeu uma série de benefícios a partir da aprovação de similaridade nacional, através da Política Nacional de Substituição de Importações, e ela também recebeu um apoio por política de garantia de compra, de até 80% das suas vendas a partir da aprovação da similaridade nacional. Então, é um caso de sucesso, mas é um caso de sucesso amplamente apoiado com políticas públicas. Tá? Quando a gente vai falar das redes de colaboração, ela não apenas tem essa colaboração com a Eli Lilly, né? Ela estabeleceu uma rede que foi o que amparou os avanços tecnológicos da Biobras e que permitiram a redução desse gap tecnológico, né, entre o Brasil, através dessa empresa, e a fronteira tecnológica internacional. Então, ela teve relações com pelo menos 11 universidades e institutos de pesquisa, não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo. Por exemplo, ela tinha relações com a Universidade de Colômbia e com outras empresas ao longo dos elos da cadeia produtiva de insulina. Tá? E aí vamos para a aquisição da Biobras pela Novo Nordisk. Em primeiro lugar, isso acontece num contexto de crise financeira da empresa, porque ela perdeu 2 editais importantes para a provisão de insulina para o Ministério da Saúde. Ambos esses editais foram vencidos pela Novo Nordisk, que é uma líder mundial dinamarquesa, tá? Num ambiente concorrencial onde havia uma série de indícios de dumping pelas empresas estabelecidas, em especial pela Novo Nordisk. E aí, em 2001, primeiro tem uma aquisição parcial de 39%, em 2001 tem a aquisição total da Biobras pela Novo Nordisk, que é, curiosamente, a empresa que tornou insustentável a posição concorrencial da Biobras. Assim, de certa forma, a empresa foi minando a Biobras para depois adquirir. Tá? E aí, quando eu falo de indícios de dumping, para vocês terem uma ideia, a Novo Nordisk ela aumenta de 4 para 9 dólares o preço da insulina entre 2001 e 2005, ou seja, após a operação de aquisição, e aí esse preço só vai ser reduzido em 2006, depois que o governo brasileiro anuncia que vai estimular a produção de insulina nos seus laboratórios oficiais, mais especificamente em Farmanguinhos, acho que não é Biomanguinhos, acho que é Farmanguinhos, mas é pela Fiocruz. Tá? E aí, o que acontece? Né? A Biobras ela foi fundamental para a constituição
do arranjo produtivo local ali de Belo Horizonte, você tem uma série de empresas até hoje de biotecnologia instaladas ali naquela região de Belo Horizonte, muito vinculadas ao FMG. Tá? O sucesso da Biobras ele foi crítico para a constituição da Fundação Biominas, da incubadora de empresas de biotecnologia da Biominas. Ela tem efeitos positivos muito importantes no ambiente competitivo local. Tá? Então, depois da aquisição, o número de empresas de biotecnologia ele se reduz e você tem uma série de estudos que apontam impactos qualitativos negativos sobre o sistema local de inovação. Tá? E aí aqui começa, na real, a minha contribuição. Tá? Mas existia uma luz no fim do túnel. Tá? E por que existia uma luz no fim do túnel? Porque quando a Biobras ela é adquirida pela Novo Nordisk, os sócios da empresa, os sócios fundadores da empresa, eles retêm os direitos de propriedade intelectual, então eles retêm as patentes da Biobras em favor da criação de uma nova empresa, que é um spin-out da Biobras, chamada de Bion. Tá? A Bion ela fica não apenas com as patentes, ela retém também o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Biobras e os 15 pesquisadores que trabalhavam nesse laboratório. Tá? Essas empresas de biotecnologia, elas tendem a ser empresas de biotecnologia portadoras de capacitações muito específicas, em nichos muito específicos de conhecimento e com uma infraestrutura pequena e muito fundada nos pesquisadores que estão trabalhando naquela empresa. Então, se ela retém as patentes, os pesquisadores e o laboratório, de certa forma, existia uma esperança de reter essas capacitações da Biobras no Brasil através da Bion. De cara, eu já conto para vocês que entre 2001 e 2014, ela tinha uma cláusula contratual de que ela não poderia se engajar em atividades produtivas, mas ela poderia fazer P&D. Tá? E aí eu vou antecipar a história, porque o quadro que eu vou contar, a história que eu vou contar não é muito bonita a partir daqui. Existia uma luz do fim do túnel, mas até 2019, pelo menos de acordo com as informações dadas pela própria Bion, a CVM, a empresa ainda não tinha histórico operacional, tá, no Brasil, e ela é dedicada principalmente a atividades de comercialização e distribuição de produtos e medicamentos farmacêuticos em território nacional. Tá? Então, assim, é um preview que eu vou dar para vocês. Quando eu vou olhar para as patentes da Bion, e eu fiz esse levantamento ontem, porque eu queria trazer esses dados atualizados, ela tem 4 famílias de patentes, são essas 4 famílias de patentes, todas elas com status legais de morte, ou seja, essas patentes não estão vigentes, e todas as prioridades foram depositadas antes de 2000. O que eu estou dizendo para vocês são as patentes que a Bion herdou da Biobras, e desde então, apesar dela ser uma empresa que se declara dedicada à pesquisa e desenvolvimento de insulina, ela não deposita nenhuma nova patente, ela não cria nenhuma nova, ela não deposita nenhuma nova prioridade de família de patente. Tá? Então, isso é um indicador crítico. Tá? O que eu trago para vocês aqui, isso aqui é só uma ilustração, na verdade, a gente tem noção da complexidade e do número de pesquisadores que, na verdade, participavam desse avanço tecnológico da Bion através das redes de coautoria, todas elas em volta do Marcos Mares Guia, que é o sócio fundador, né, o doutor sócio fundador da empresa, e isso, de certa forma, é descontinuado a partir da aquisição da Biobras. Tá? Em 2009, ela anuncia uma colaboração com a brasileira União Química para transferência de tecnologia de produção de cristais de insulina no Brasil, e essa colaboração previa a construção de uma planta produtiva pela União Química no Brasil. Eu não encontrei, esses dados são de um trabalho de 2009, eu não encontrei nenhuma outra referência a esse acordo. Em 2011, ela firma um memorando de entendimentos com a Fiocruz, né, dentro daquele apoio para a produção de insulina no Brasil. A Bion e a Fiocruz elas declaram interesse comum em estabelecer parcerias de colaboração técnica em fármacos e medicamentos de base biotecnológica. Em 2019, ela tem um protocolo de intenções de instalação de uma planta produtiva e de um centro de distribuição, tá, em Nova Lima. Esse protocolo ele envolve uma série de instituições da administração direta e indireta, como o Estado de Minas Gerais, a Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais, a SED, a FAPEMIG, ou seja, tem uma estrutura de apoio
estatal por trás desse movimento, e a Bion ela é capitalizada em cerca de 155 milhões entre 2013 e 2014, pelo BNDES, pelo BDMG, pela FAPEMIG e pela FINEP. Tá? Esses dados são os dados do balanço da Bion, que ela precisa declarar esse relatório à CVM, e esses dados são públicos. Tá? Em 2014, de fato, existe o início, ela declara o início da construção da planta industrial em Nova Lima, mas a certificação, ela só tem certificação de boas práticas em 2019, mas essa certificação é apenas para as fases de embalagem secundária de produtos estéreis. Tá? E aí, qual é o problema dessa história toda? A Bion estava envolvida numa parceria para desenvolvimento produtivo com a Fundação Ezequiel Dias, para a nacionalização da produção de insulina por suspensão injetável de até 50% da demanda do Ministério da Saúde. Até aí, ótimo, né? A gente precisa... existe um consenso, de certa forma, da importância da nacionalização da produção de insulina e de medicamentos biológicos. Só que o Ministério da Saúde, ele cancela essa PDP em 2018, junto com outras, se eu não me engano, 22 PDPs que são canceladas em 2018. E o formulário de referência da Bion, eu estou citando de 2019, mas eu acompanhei também o de 2020, o de 2021, ele prevê, ela reserva a Bion o direito de postergar ou de interromper as decisões relativas a investimentos em sua planta produtiva, porque esses investimentos estão associados a uma expectativa de receita futura relacionada a essa PDP que foi cancelada. E aí a gente começa a ficar... Bom, existia uma luz, né, no fim do túnel de reter capacitações, continuar desenvolvendo no Brasil essa tecnologia de insulina, de produzir insulina no Brasil, mas você tem uma série de descontinuidades nesse processo, seja através da aquisição da Biobras, seja através dessa descontinuidade de políticas de uma empresa que é fortemente apoiada com recursos públicos. Tá? E aí, bom, temos identificados, né, pelo menos 7 contratos de comercialização com empresas estrangeiras, empresas internacionais, para justamente licenciamento, importação, comercialização e distribuição de produtos finais no Brasil, como forma, né, como estratégia dessas empresas de acessar o mercado brasileiro de fármacos e medicamentos. Tá? Claro que isso é uma fonte importante de receitas para a Bion, mas nós não temos indícios de produção nacional e de pesquisa e desenvolvimento nacional no Brasil pela empresa. Ela opera basicamente como uma distribuidora, uma comercializadora de produtos de outras empresas internacionais. E aí, por que essa historinha que eu estou contando, essa história não tão bonita que eu estou contando, é importante para a gente? Porque existe, de certa forma, um consenso sobre a importância da nacionalização da produção, não só de medicamentos biológicos, mas também de insulina recombinante, que é um medicamento de alta complexidade tecnológica e de alto custo, tá? Frente às vulnerabilidades do SUS e o déficit comercial histórico do SUS, né, para atendimento das demandas de saúde públicas brasileiras a preços acessíveis, e também para garantir um certo grau de soberania nacional. Acho que a pandemia coloca de forma muito clara, né, as nossas vulnerabilidades e a necessidade que a gente tem de ter algum grau de autonomia em saúde, inclusive de produção local de fármacos e medicamentos. Eu não vou questionar isso, e para isso a gente precisa de apoio público. E a gente precisa desenvolver redes e conectar essas empresas de biotecnologia com as farmacêuticas nacionais, com os institutos públicos de pesquisa, com os laboratórios oficiais, de forma a adensar essa rede e viabilizar a competitividade das empresas nacionais e o atendimento das necessidades do nosso Sistema Único de Saúde. Tá? O problema é que, a partir da aquisição da Biobras pela Novo Nordisk, o que a gente tem é um processo de desacumulação de capacitações locais, e apesar dos esforços, inclusive governamentais, para apoiar e para reter essas capacitações através da criação da Bion, o que a gente tem é uma empresa que, com todos os indícios que eu aponto, ela opera como uma comercializadora de produtos. Então, assim, esses esforços eles não têm sucesso,
E dentro desse todo, a gente ainda tem essa desarticulação das políticas de PDP e os impactos negativos dessa desarticulação de políticas, né? Porque, bom, existia pelo menos um processo de produção nacional de insulinas, ou pelo menos um esforço da Bion para fazer isso. A partir da descontinuidade de políticas, isso fica colocado em perigo, tá? E aí, por que eu trago isso? Né? Porque a gente precisa pensar estratégias de política para não apenas estimular o surgimento de empresas intensivas em conhecimento, empresas de biotecnologia, para não apenas, né, favorecer o surgimento de spin-offs acadêmicos, adensar as relações universidade-empresa, mas também de promover as redes e as interligações, que é um pouco do que a política de PDPI se propunha a fazer, né, para aumentar essa rede de colaborações dentro do sistema nacional de inovação, ou melhor, dentro do complexo econômico industrial da saúde no Brasil, de forma a desenvolver as capacitações nacionais e a reter essas capacitações e evitar, né, que novas empresas, a gente tem também o caso da Recepta, não é um caso isolado, estou contando um caso para vocês, mas esse caso se aplica a um conjunto de empresas que tem um certo grau de sucesso tecnológico. E aí a pergunta que fica tá, mas a gente consegue apoiar o desenvolvimento da empresa, a estruturação de ciência e tecnologia no país, mas como é que a gente retém essas capacitações? E é um trabalho em andamento, e eu acho que eu estou, na verdade, levantando um ponto de reflexão que eu acho que a gente precisa fazer. É isso. Obrigada. Obrigada, Natália, também pelo cumprimento do tempo. Vou, então, aproveitar aqui da minha posição de moderadora, vou fazer uns breves comentários e depois, quando o pessoal vai se organizando, se vocês puderem ir levantando a mão, quem quiser perguntar, porque aí eu faço uma ordem aqui no chat, fica mais fácil. Bom, primeiro, parabéns, Natália, está muito interessante o teu estudo de caso. Você falou um pouco aí já da sua tese, mas acho que é um estudo de caso que tem muito a contribuir, então, quanto você puder aprofundar nesse estudo de caso, acho que vale super a pena. Esse caso da Biobras, né, ele é clássico, né, na discussão tanto da área do desenvolvimento da biotecnologia no Brasil, quanto na área de empreendedorismo, né? A gente está tratando aí, você falou de vários pontos que o Marcos, a Camila, a Rita vão ter a contribuir contigo em relação à questão de fusão e aquisição, mas também tem o lado aí do empreendedorismo, da promoção de spin-off, de startups, que tem muito a ser discutido. Eu queria te sugerir, se você ainda não está usando, não achei aqui a referência, eu sei que é só um resumo, né? Mas talvez na sua tese você já tenha, a tese da Sara Antunes, na verdade a dissertação de mestrado dela na UFMG, principalmente, mas também a tese dela aqui na FRJ, porque ela estudou muito esse caso. Ela é mineira, né? Ela veio lá, ela estudava com o Eduardo Buquerque, e depois ela veio fazer a tese aqui na UFRJ. Então, ela estudou bastante esse caso da Biobras também, então, para você trazer um pouco mais essa discussão. Eu acho que você mostrou muito bem, né, assim, o que foi o sucesso da Biobras e depois o que virou um fracasso, na verdade, porque a gente perde as competências, e eu acho que vale a pena, além de você falar da PDP, talvez você tentar buscar informações para ilustrar mais como que é a demanda no Brasil de insulina, porque volta e meia tem escassez, a gente não consegue atender a demanda do SUS, né? Então é grave mesmo, né? Não só a gente tinha competência, como a gente perdeu, como a gente tem dificuldade de atender a nossa demanda local, tá? Então acho que seria algo para você avançar ainda mais, né, no teu estudo de caso. Outro ponto é que a Bion, você já deve ter visto, recentemente indicou que está fazendo uma parceria com uma empresa chinesa para a produção de vacina no Brasil. Então, acho que é mais um salzinho aí para o seu estudo, né, para tentar entender. Eu acho que tanto entender
mas ó, a história da parceria com o Farmanguinhos, o que aconteceu dessa parceria, né? Avançou, não avançou, Farmanguinhos, por que depois foi fazer com a FUNED, se já tinha parceria com Farmanguinhos, né? Tentar entender, e aí talvez os documentos não mostrem, mas tentar avançar mais em pesquisa de campo, por que a PDP com a FUNED foi cancelada, e avançando nesses pontos todos que você indicou, né? Talvez você consiga fazer pesquisa de campo, interagindo mais, até com a União Química também, saber por que não avançou com eles, né? E aí chegar agora, bom, ela está querendo fazer uma parceria de vacinas, empresas privadas estão entrando no segmento de vacina também, será que ela não vai... o que isso está representando, né? Vai ser só também produzir para distribuir aqui, para comercializar no Brasil? Que esquema vai ser esse, né? O que efetivamente a gente ganharia de capacitação? Mas parabéns, está muito legal. Vou passar para o Marcos, não me empolgo, vou falar os 10 minutos. Vai, Marcos. Não, Natália, seu trabalho está muito interessante, o estudo de caso está muito bem feito, né? Eu sabia muito pouco sobre a história da Biobras, inclusive isso já mudou agora, depois da sua apresentação. Está muito bem construída. Bom, então vou falar da parte que me toca, né? A parte de fusão e aquisição, que eu achei assim, eu tive um pico de internet aqui que eu caí e voltei, então eu perdi uns 3 minutinhos, então talvez eu não tenha pego um pedacinho. Mas quando você estava contando, né, da história que a Novo Nordisk entrou no Brasil, e aí com um preço baixo, e aí adquire a Biobras já quebrada, toda essa discussão, né, de você adquirir uma empresa, especialmente empresas pequenas, e para depois, enfim, para tirar um concorrente ou para interromper a produção dela, qualquer coisa do tipo, é um debate muito quente no meio de defesa da concorrência hoje em dia, especialmente em empresas farmacêuticas, biotecnologias e química. Inclusive gerou um termo chamado Killer Acquisition. Inclusive saiu de um paper com esse nome, Killer Acquisition, em que eles estudam casos de pequenas empresas farmacêuticas que são adquiridas justamente com o intuito de que elas sejam descontinuadas e evitar o crescimento de um potencial concorrente no futuro. Mas agora, essa tática específica de você entrar com um preço mais baixo para a empresa, enfim, para uma empresa quebrar e tal, você poder adquirir, é o que a Amazon faz, né? É a tática Amazon, né? Você joga o preço lá embaixo, quebra o concorrente e compra ele, né? Inclusive, a Amazon chama essa tática, né, e esse modo operandi dele de projeto Gazela. O que é o projeto Gazela? Você ataca a Gazela, depois mata e captura, entendeu? Então, que é o que parece ter acontecido nesse caso, né? Então, existe toda uma discussão dessas aquisições anticompetitivas, essas killer acquisitions, que é muito voltada para empresas farmacêuticas de biotecnologia, para pequenas empresas farmacêuticas. E enquanto a gente conhece já agora, por toda a discussão da literatura, muitos casos, enfim, Europa, Estados Unidos, tem agora também um caso que parece ser o caso no Brasil, né? Mostrando que isso acontece aqui com o agravante, né, de ser a aquisição de uma competência nacional, criada com apoio de políticas públicas e tal. E é uma discussão de que alguns anos atrás não estava muito no radar das autoridades de concorrência, né? Então, esse tipo de caso, uma autoridade de concorrência não analisava, né? E não evitava esse tipo de aquisição. Hoje em dia, já o debate está começando a mudar. Então, acho que é um ponto muito interessante o estudo de caso, que é interessante, inclusive, para a área de concorrência. Então, acho que foi muito legal você ter trazido isso. Mais alguém? Juju, eu posso furar a fila? Porque eu acho que eu vou fazer Fala. Eu só ia pedir para... Eu sei que eu abusei, mas eu vou me controlar na próxima. Só para a gente ser bem pontual, para a gente não estragar muito o tempo dos outros. Vai, Camila. Não, super pontual. Na verdade, o que eu queria somar, assim, primeiro, muito bom, Natália, te ver, né, mostrando os resultados da sua tese. A gente teve aí um pouquinho de contato há muito tempo atrás, né, no seu iniciozinho de mestrado. Fico feliz de ver que você está avançando num tema tão interessante. Prazer de te ouvir, de te ver madura, né? Enfim, daqui a pouco chegando no seu fim de doutorado, muito contente com isso. O que eu queria talvez te ajudar um pouco
Se você tiver interesse em fazer uma ponte aí antitruste, discutir um pouquinho de antitruste em alguma sessão da sua tese, né? Imaginando que você vai ter que adentrar aí em alguns temas um pouco mais de profundidade, eu acho que tem duas questões que passam a tua discussão, né? Uma é o controle de fusões, né? Que é um pouco a linha que o Marcos apresentou aí, discutiu com você, o conceito de killer acquisition, né? A compra para interromper, a compra para minar, né? Uma inovação, enfim. Então, esse é uma ponte, né? Um pedaço da discussão. Mas tem um outro pedaço da discussão que está um pouco colocado aí no seu histórico. Pelo pouco consegui ver, eu cheguei atrasada, então não consegui pegar a tua apresentação inteira. Mas tem uma outra discussão que é preços predatórios, né? Que é uma conduta em que você, na verdade, é porque o dumping, como você caracteriza aí, é porque a competição é internacional, né? Se faz pela precificação, não é isso? Ou eu entendi errado? De importação, né? Quando a gente fala de preço predatório, a gente está olhando para o mercado local, né? Em que empresas reduzem, praticam preços abaixo do custo para outras empresas e fazem com que elas, enfim, tenham desempenhos muito que acabam saindo do mercado, né? Uma outra forma de trabalhar é o que a gente fala de increasing rival costs, né? Que enfim, que é uma outra forma também, outra prática que está dentro da análise antitruste, né? Que pode ser considerado também. Preço predatório é mais complicado porque ele vai pela linha do o preço muito abaixo do custo, na verdade, né? Uma concorrente cobrando preço muito abaixo do custo, que eu acho que não é o seu caso. Então, eu acho que você iria para uma conduta de rising costs, não é isso? Ou eu entendi errado? Rising rival costs. Só para te dar um repertório aí de conceitos para você buscar lá nos livros, nos manuais antitruste, talvez possam te ajudar para você, se você quiser fazer aí uma sessão antitruste, e também abrindo aí espaço para a gente conversar, se você quiser ajuda, tá? Quero ajuda. Até porque a gente não tem tempo para ficar falando aqui, né? Então, assim, só fazendo aí a ponte para a gente poder conversar, e se você precisar de ajuda, para escrever uma sessãozinha discutindo antitruste nesse aspecto aí. Porque, no fundo, o que a gente está vendo, né, é que eu acho que é o mote principal, é que a gente tem uma interação de política importante, né? Acho que a política antitruste tem uma conexão que envolve a inovação, a existência e manutenção de capacitações, né? Pensando pela dimensão local e nacional, como política nacional, mas também como concorrência, né? Como isso afeta a concorrência, como isso afeta um bom desenvolvimento tecnológico de um mercado específico, é o que você, no fundo, está tratando aí, né? Então, acho que, enfim, certamente tem um ponto de conexão que eu acho que você poderia explorar, assim, na sua tese. Tanto pelo lado das fusões e aquisições, quanto pelo lado das condutas. Tá? Muito obrigada, Camila. Aliás, muito obrigada a todos. É que eu estou quietinha esperando todo mundo. Natália, inclusive, eu vou pedir para o Igor também segurar para o final o comentário, para a gente não atropelar muitas outras apresentações. Aí, sobrando um tempinho no final, a gente complementa. De qualquer jeito, o Igor, Natália, se conhecem, todo mundo já pode sempre interagir. A ideia é que a gente apresenta e as conversas se seguem depois. Caroline, então, você pode iniciar. Eu vou pedir também para você controlar o seu tempo. Tirar o microfone. Tá em modo apresentação? Não. Ainda não. Não foi? Não. Aperta aqui embaixo, ó, no lado de baixo. Não, vou parar, porque eu acho que tem que...
Você tem que Compartilhar. compartilhar a página em apresentação, né? Em modo apresentação. Se você já tiver aberto. Agora foi? Sim. Tá abrindo, mas tá certo. Vai. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline Miranda, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Também sou assistente de pesquisa no Grupo de Economia da Inovação. E a minha orientadora é a professora Júlia Paranhos. O título do trabalho que eu vou apresentar hoje é Inovação e Regulação de Preço na Indústria Farmacêutica, uma revisão da literatura. Como o próprio título já sugere, o que eu vou apresentar aqui é a parte da revisão de literatura que dá base ao meu projeto de tese, que ainda está em processo de elaboração. Então, fazendo uma breve introdução ao tema, a gente sabe que em uma indústria baseada em ciência, como a farmacêutica, a inovação é essencial para a lucratividade e a sobrevivência das empresas a longo prazo. Porém, devido ao rápido aumento das despesas com medicamentos e a necessidade de controlar o orçamento de saúde, tem se ampliado o interesse dos países nas regulações de preço. Só que a regulação, ao reduzir o preço dos medicamentos, pode reduzir também a disposição das empresas para inovar e investir em P&D. Assim, elaborar uma regulação de preços que seja capaz de garantir o acesso e promover a inovação tem se tornado um desafio global. Então, a motivação para a realização desse trabalho tem sido o amplo debate que existe recentemente sobre a necessidade de alteração na regulação de preço para incentivar a inovação incremental no Brasil e também para dar continuidade ao tema da minha dissertação, na qual eu estudei a regulação de preço para os medicamentos genéricos. A minha pergunta de pesquisa é como outros países abordam a questão da inovação em suas regulações de preço. E o objetivo nessa parte é discutir como a regulação de preço influencia no surgimento de inovações no mercado mundial. E o método, como eu já falei, é uma revisão sistemática da literatura que eu vou apresentar o passo a passo agora. Então, para a revisão de literatura, eu utilizei a base de dados do Web of Science e pesquisei por essas palavras-chave que estão aqui, usando o operador booleano AND e o truncamento com asterisco. Também pesquisei, restringi a pesquisa por artigos que deveriam estar escritos em inglês, e essa pesquisa resultou em um total de 52 artigos. A partir daí, eu excluí aqueles artigos que não estavam disponíveis para download e que, pela leitura do título, não tinham relação com o tema que eu estou estudando. E assim, restaram 33 artigos. Então, desses 33 artigos, pelo georreferenciamento da localização dos primeiros autores, a gente nota que a maioria deles estavam localizados na Europa, que é um local onde o tema da regulação de preços de medicamentos é bem forte. E também foi possível observar que a maior parte desses artigos foi publicado mais recentemente, principalmente a partir, depois de 2006, que é mais ou menos o período em que os países começam a avaliar a necessidade de modificarem suas regulações ou mesmo de implementarem algum tipo de regulação de preço. Na nuvem de palavras desses artigos, a gente nota a relevância de palavras como patente, pesquisa, preço baseado em valor, da competição, do custo-efetividade, da análise clínica, do preço de referência e do acesso. Essas palavras, elas são essenciais, são de extrema importância para compreender o tema, o debate, acerca desse tema. Então, a gente também pode ver pelo cluster hierárquico que a quase totalidade dos artigos possuía temáticas bem próximas e que também estavam muito correlacionados entre si. Então, após a leitura dos artigos, 7 deles, que estavam principalmente nas pontas do cluster, foram excluídos por não tratarem exatamente sobre regulação e inovação em conjunto. Dessa forma, sobraram 26 artigos, que foram divididos em 5 grandes grupos. O primeiro grupo é regulação de preço e a disponibilidade de medicamentos. O segundo grupo, retorno e custo das atividades de P&D na indústria farmacêutica. O terceiro é outros fatores, além da regulação de preço, que afetam a inovação. O quarto é diferentes opções de modelos regulatórios de preço. E, por fim,
O quinto grupo é alterações em regulações nacionais de preço com foco em inovação. Agora eu vou apresentar um pouco dos principais artigos que eu achei nessa revisão de literatura. Então, no grupo Regulação de Preço e a Disponibilidade de Medicamentos, Naidu e Suleiman destacam que as regulações de preços elas podem ter um impacto duplo no mercado, em que, visando tornar os medicamentos mais acessíveis para o paciente, elas podem resultar em efeitos na disponibilidade desses medicamentos no mercado. Então, na África do Sul, que é o país que esses autores estudaram, os resultados deles mostraram que, embora a introdução antecipada do preço de saída único, que é o tipo de regulação de preço que eles passaram a utilizar no início dos anos 2000, possa ter sido a causa da retirada de produtos do mercado, os limitados aumentos de preços anuais que decorrentes dessa regulação em vigor não resultaram em um aumento significativo nas retiradas do mercado, conforme havia sido previsto pelos fabricantes. Ou seja, o que aconteceu foi uma retirada antecipada, prevendo o que poderia vir a acontecer com a regulação, mas não em decorrência da regulação em si. Por sua vez, Costa Fonte, McGill e Verro descobriram que as regulações de preço e reembolso parecem atrasar a adoção de novos produtos farmacêuticos e a existência de interdisciplinaridade interdependências nos preços, por exemplo, a utilização de preços de referência externa, que é um tipo de regulação em que os países utilizam a regulação de preço, o preço em um país para elaborar o preço no seu país, teria um efeito indireto adicional de tal regulação sobre os tempos de lançamento. Além disso, economias de escala, a importância terapêutica das inovações, o tamanho do mercado e o número de mercados em que a empresa opera pareciam contrabalançar, então, o impacto retardador da regulação de preço e reembolso na adoção de novos medicamentos, reduzindo, então, o tempo de entrada. No próximo grupo, que é retorno e custo das atividades de P&D na indústria farmacêutica, Sheikh, Delguic e Kouropoulos examinaram a ligação entre regulação de preço e intensidade de P&D e também o papel do fluxo de caixa e da lucratividade como mecanismos intermediários. Eles mostram, então, que a exposição à regulação de preços está relacionada negativamente à intensidade de P&D e que a regulação de preços influencia negativamente o fluxo de caixa e da lucratividade. Mas, ao incluírem os efeitos fixos da empresa, a regulação de preços continua a se relacionar negativamente com o fluxo de caixa e com a lucratividade, mas não há uma relação significativa da regulação de preços com a intensidade de P&D. Ou seja, os resultados, eles sugerem que as decisões de investimento das empresas são muito mais provavelmente impulsionadas por diferenças de longo prazo entre empresas e que os efeitos das empresas determinam fortemente as suas estratégias em termos de investimento em P&D. Já Sorick mostra que, em uma perspectiva de longo prazo, a regulação de preços em inovações médicas pode expandir o investimento em P&D e trazer resultados sociais superiores de Pareto, já que o controle de preços é capaz de aumentar a poupança. E o modelo que ele utilizou, que ele propõe, se baseia no perfil de ciclo de vida das necessidades médicas, em que os mais velhos consomem mais medicamentos e, dadas as complementariedades potenciais entre o investimento em P&D e as decisões de poupança, observa-se que quanto maior a poupança e, portanto, a demanda futura, mais lucrativo se torna investir em P&D. Por sua vez, John e Paruzzolo investigam os fatores que influenciam a localização e o investimento de P&D. E como principais fatores, eles destacam a presença e eficácia de patentes, a existência de ambientes regulatórios rigorosos para a aprovação de novos medicamentos, a regulação de preços e de reembolso, a estrutura institucional das empresas e também do mercado de trabalho e do capital, o Sistema Nacional de Inovação e o desenvolvimento local. E assim, os autores mostram que o Sistema Nacional de Inovação, o ambiente regulatório e a qualidade científica da mão de obra foram consideradas as variáveis mais importantes para atrair investimentos. E que o investimento público em P&D
também foi considerado crucial. No grupo Outros Fatores, além da regulação de preços que afetam a inovação, Rick analisou 6 países com variados graus de liberdade de preços e descobriu que em mercados onde existe alguma liberdade de preços, a concorrência tende a manter baixos os preços dos medicamentos e que os produtos rivais servem para conter os preços de mercado. Assim, o autor ressalta que a competição tende a empurrar os preços para baixo e, em seguida, mantê-los em um nível mínimo. Por sua vez, Keihane et al. Observaram que os gastos mais altos com medicamentos prescritos nos Estados Unidos não privilegiam desproporcionalmente a inovação doméstica. Por outro lado, países com diferentes tipos de regulação de preços pareciam inovar proporcionalmente mais do que a sua contribuição para o PIB global ou com gastos com medicamentos prescritos. Dessa forma, os autores sugerem que as políticas de preço provavelmente não afetam a inovação do país e que o sucesso relativo da indústria farmacêutica pode estar mais relacionado aos investimentos em capital humano, educação, tecnologia, infraestrutura e escolhas estratégicas. No mesmo sentido, Chase destaca que a inovação envolve mais do que depender apenas dos lucros e que os Estados Unidos possuem outros métodos para promover a inovação, além do preço não controlado de medicamentos, como, por exemplo, a pesquisa financiada pelo governo, um sistema de patentes forte e assistência acadêmica. Então, no grupo Diferentes Opções de Modelos Regulatórios de Preço, Levadi argumenta que esquemas de preços baseados em valor, com compartilhamento de risco, são instrumentos superiores, mas a distribuição dos benefícios entre os consumidores e a indústria depende do desconto que deve ser pago se o medicamento não atingir uma meta de eficácia específica. Então, por fim, no grupo Alterações em Regulações Nacionais de Preço com foco em inovação, eu destaquei esses 4 países que, para mim, têm resultados mais interessantes. Por exemplo, na França, houve uma mudança, digamos que recente, né? Mas já faz bastante, uma década pelo menos, que houve uma mudança recente na regulação e eles passaram a utilizar alguns tipos de avaliação de tecnologia em saúde, que, segundo os autores, passou a pagar mais por novos medicamentos que são superiores aos produtos existentes e menos por um que não oferece melhoria. E isso tem incentivado, segundo esses autores, a redução dos preços dos medicamentos e também incentivado o lançamento de inovações nesse mercado. No Reino Unido, em 2007, começou uma discussão para que eles modificassem a regulação de preços deles, que é baseada em controle de lucros, por uma regulação de precificação baseada em valor. E como mostra a TOUSE 2010, já estava havendo algumas mudanças nessa direção. Na Itália, esses autores mostraram que o esquema de preço prêmio poderia não ser suficiente para aumentar os investimentos em P&D na Itália, dado que a negligência no investimento em pesquisa nesse país não envolve apenas o setor farmacêutico, mas todo o setor industrial no país. Ou seja, o que faltaria na Itália seria uma política industrial que fosse capaz de incentivar a inovação e não simplesmente uma uma modificação da regulação para incentivar preços mais altos para medicamentos inovadores. E, por fim, na Austrália, estava sendo negociado, nessa época, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que incluía medidas e negociações que visavam mudar a regulação farmacêutica e o regime de controle de preços australianos. Todavia, esse modelo de regulação de preços da Austrália, ele serve de inspiração para outros países. E também, diversos países utilizam os preços dos medicamentos na Austrália como preço de referência. Ou seja, a modificação dessa regulação por meio desse acordo de livre comércio na Austrália poderia ter impacto em diversos outros países e não só na Austrália. E também já estava sendo observado algumas mudanças em decorrência para se adaptar a esse acordo de livre comércio. Então, em síntese, foi possível observar que a regulação de preço pode afetar o tempo de lançamento de um medicamento em um determinado país
que as decisões de P&D das empresas estão mais relacionadas a fatores internos da empresa que a regulação em si, que a inovação incremental pode ampliar a concorrência e afetar o preço, e que a promoção da inovação, em geral, se dá por outros fatores externos e não apenas em consequência da regulação de preços. Assim, em conclusão da revisão de literatura apresentada, observa-se que, apesar da regulação de preços dos medicamentos influenciar no acesso destes aos consumidores, os diversos autores mostram que outros fatores podem ser muito mais importantes para influenciar as decisões de investimento das empresas e a disponibilidade de medicamentos inovadores em um país. Assim, com o projeto de tese que está em desenvolvimento no PEPED, eu espero auxiliar no debate recente sobre a modificação da regulação de preços para medicamentos com inovação incremental e no Brasil. E é isso, gente. Muito obrigada. E esse é o meu e-mail. Obrigada, Carol. Bom, dado que eu sou orientadora, eu vou dessa vez ficar quieta e ouvir as contribuições de vocês e os comentários. Então, Natália e Camila já colocaram. Quem mais quiser comentar pode seguir. Natália, por favor. Natália, seu microfone está fechado. Carolina, primeiro eu queria te parabenizar pelo trabalho, acho que é muito interessante seu trabalho e seu tema. E aí eu queria levantar alguns pontos, porque acho que, de repente, podem te ajudar aí na pesquisa. Tá? Eu tenho muita experiência com levantamento bibliográfico nessa base da Web of Science, e aí os microdados dessa base, acho que eles podem te ajudar muito, só você baixar os microdados, e aí algumas coisas que, de repente, você pode pensar que podem te ajudar aí, tá? A primeira é um viés de seleção metodológico, quando você coloca as palavras-chave apenas em inglês, que eu entendi que foi uma escolha sua, mas aí você acaba gerando um viés de seleção em favor do norte global, né? Se você inclui pelo menos português e espanhol, você faz um levantamento de artigos que inclui um número maior de países do sul global, e aí é uma coisa que, de repente, você pode avaliar se é interessante ou não para você. Tá? A segunda é justamente essa seleção desse debate norte global e sul global. O que está sendo debatido no norte global e o que está sendo debatido no sul global, que eu imagino que são análises por espectros e por óticas muito diferentes, e acho que, de repente, vale a pena dar uma olhada nessa geopolítica desse debate. Tá? Você consegue pegar a vinculação institucional desses autores, e mais do que isso, você consegue pegar as redes de colaboração internacional em pesquisa em ciência e tecnologia. Então, esses países, esse trabalho da França, muito provavelmente não é só um trabalho da França, é um trabalho com pesquisadores da França e de outros países, e você consegue dar uma olhada nisso com os microdados dessa base, e a partir daí você consegue pegar as redes de colaboração institucional desses autores, inclusive a vinculação deles, então você sabe quem é que apoia, quem não apoia, as instituições que financiam esses estudos, e dá para expandir essa sua análise, tá? Então acho que, de repente, vale a pena dar uma olhada. E aí o que eu senti um pouco de falta, tá? É uma análise por arcabouço teórico, por viés de análise, assim, porque aí você vai botar uma eficiência de Pareto junto com um trabalho de sistema de inovação, né? Então, acho que pode ser interessante, ainda mais como é uma amostra pequena, de repente você organizar por enfoque teórico, assim, pelo menos por uma macrovisão do que está sendo debatido por cada enfoque teórico, que eu acho que ia ficar mais claro. Tá? Mas aí é uma sugestão. Por exemplo, você tem um estudo da África do Sul, um estudo dos países europeus. Acho que a gente conseguisse separar isso nessas caixinhas de análise pode te ajudar um pouco. Tá? E se você quiser dar uma olhada no que dá para fazer, tem um trabalho meu que saiu agora na revista lá do debate do desenvolvimento, dos cadernos de desenvolvimento, que é justamente com uma análise dessa base de dados, e pode te ajudar, tá bom? Parabéns. Obrigada, Natália. Camila. Bom, muito legal, Caroline. Eu queria, na verdade, fazer um comentário dúvida, que é o seguinte:
É impressão minha ou tem aí duas questões regulatórias de preço? Aquele de incentivo, que é aquele que, na verdade, está permitindo um preço premium, e aquele de redução de preço, que é aquele que está beneficiando o acesso aos consumidores a medicamentos por preços mais baixos. É impressão ou estou errado ou é isso mesmo? Não, você está certa. Na Tá verdade, certo. tem esse debate até no Brasil também, se a regulação deve ser para acesso ou para incentivar o preço. Isso. Então, eu acho que talvez seja uma coisa para você pontuar aí nos seus resultados, né? Quem está falando de premium, que aí provavelmente está indo para uma discussão de incentivo a P&D, né? E quem está falando de preço baixo, né? Na verdade, de garantir acesso provavelmente a medicamentos, né? Que não tem mais tanta novidade tecnológica. Eu acho que tem duas questões aí, tem duas chaves teóricas, né? Conceituais, né? E teóricas aí, talvez um pouco indo na linha da Natália, né? Vai estar olhando para a eficiência de Pareto, para enfim, distribuição, né? De ganhos aí, entre consumidores, empresas, e o outro vai estar olhando para uma discussão de inovação, de fomento à inovação. É uma sensação, não sei se enfim, para vocês pensarem um pouco nisso, nesses resultados. Carol, quer responder? Posso começar respondendo. Para a Natália, eu tentei pesquisar, né, artigos em português e em espanhol, mas não aparecia nenhum resultado. Eu não sei se é por causa do tema ou se eu estava fazendo alguma coisa errada, mas não aparecia. Também tem essa questão, né, da geopolítica que você falou. Os artigos são muito voltados para a Europa, Estados Unidos, e não tem países subdesenvolvidos, que é uma coisa que minha orientadora pega muito no meu pé, mas realmente é porque não tem muito esse debate aqui na América do Sul, por exemplo. Quase não tem publicações sobre isso. Quando a gente vai ter que pesquisar, tem que ser uma busca muito direta, pesquisando pelo país, para saber o que é que eles fazem de regulação. Eu vou pesquisar seu artigo, e essa questão do preço de incentivo ou de redução é mais uma questão do que você entende por regulação. Os dois estão falando sobre inovação, sobre medicamentos inovadores, mas alguns acreditam que a política regulatória de preço tem que servir para incentivar o preço dos medicamentos e fazer com que as empresas obtenham lucro e possam inovar mais, mas outros acreditam que a regulação de preços tem como foco o acesso, mesmo que seja um medicamento inovador, que tem até muito debate sobre o Zolgensma, que eu não sei falar direito o nome, que é um medicamento super caro para a AME e que a regulação de preços botou o preço dele lá embaixo em relação ao que eles queriam. Então, tem muito esse debate. É para incentivar a inovação ou é para acesso? Mas é um debate sobre o que você deseja da regulação. E aí os países misturam um pouco isso, né? O que eles desejam. Não sei se a Júlia quer. Sim, não, só complementando, só para... Pode continuar. Só para ficar claro, assim, só para você ter essa clareza de que possivelmente você tem dois mecanismos que podem, inclusive, ser instrumentos de uma mesma política, né? Enfim, não necessariamente eles são excludentes. Você poderia ter uma... Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí você tem dois mecanismos de regulação de preço que são distintos e que, eventualmente, podem estar aparecendo na tua busca, né, na tua busca bibliográfica. E, Caroline, eu acho que só isso que você trouxe aqui já é um resultado importante da sua pesquisa, de você identificar uma lacuna na literatura. Você fala, eu pesquisei, mas não teve resultado. Isso é um resultado. E às vezes é um resultado que você pode aproveitar na sua análise, assim. Eu achei legal. E que tem que estar explícito, né? O fato de não ter encontrado tem que ser explicitado. Vai lá, Ivo. Rapidinho. Um pouco nessa linha que a Natália falou.
Eu achei poucos artigos. Primeiro, Karina, parabéns pelo trabalho. Esse assunto realmente é o assunto do momento, assim, já uns 2, 3 anos e não tem uma resposta. Então, acho que seu trabalho tem tudo para ajudar bastante nas políticas públicas nos próximos anos. Parabéns mesmo. E essa coisa, eu achei poucos artigos, realmente muito poucos artigos sobre um assunto que eu entendi que era bastante relevante e que havia uma discussão, claro, com uma visão de norte global, mas alguma coisa apareceria por aqui também. E realmente não tem nada pela sua busca, e isso realmente é um resultado. É um resultado. Não ter muita coisa é um resultado que eu acho que tem que sim ser levado em consideração e destacado, né? E um pouco nessa busca que você fez, a conclusão que fica é que ter os preços livres não tem muita influência na inovação na indústria farmacêutica. É um pouco isso? Quer dizer, esse debate de preço livre, o mercado regula o preço da melhor forma possível, não influencia na inovação ou no P&D da indústria. Isso não apareceu nesses principais artigos, isso não apareceu. É isso mesmo? Apareceu de certa forma, porque eles tentam mostrar que os Estados Unidos, eles cobram, tem preço livre, tem como é que eu digo? Os preços dos medicamentos são muito mais caros do que em outros países, por exemplo, europeus, e o que acontece é que quando você vai comparar o preço do medicamento prescrito com incentivo à inovação, isso não se dá de forma tão exaltada como eles gostam de divulgar na mídia, que ficam falando que ter o preço livre incentiva desproporcionalmente a inovação dos Estados Unidos, o Reino Unido não inova, ou inova com base nos gastos de outros países em P&D. Mas que talvez isso não seja tão verdade assim. Pode até incentivar um pouco mais, mas talvez não seja o fator que mais influencia. Outros fatores outras questões dos Estados Unidos, né, influenciam muito mais neles terem essa inovação e não só o fato dos preços serem muito mais caros lá do que em outros países. Você falou da questão de poucos artigos, mas é porque a maioria dos artigos também não tem um número muito mais elevado, mas boa parte dos artigos que tratam sobre regulação de preço, eles focam muito mais na questão de medicamentos genéricos, que é mais essa questão do acesso mesmo. Então, quando vai para a questão da inovação, esse número se reduz bastante. Por isso que veio menos. Acho que é legal dar uma contextualizada também, Carol, que o Igor falou, há uns 3 anos que esse tema está em debate, talvez tenha chegado nas instituições, né? Porque as empresas, eu ouço falar isso desde 2008, na minha pesquisa de campo, já pediam uma regulação, né, de preço diferenciada para produtos com inovação incremental. Então, só para dar um exemplo, né, uma empresa que junta 2 substâncias, DTN-FOL e ácido fólico, são indicações para mulheres que querem engravidar, precisam tomar por 3 meses. A empresa faz uma combinação, faz um medicamento só, né, aquilo ali é considerado uma inovação incremental, tem uma melhoria no próprio tomar, né, na questão na rotina de tomar a medicação e tal, porque você toma um comprimido só. Então, o que as empresas demandam é que hoje, né, a proposta das empresas é que não haja regulação do preço de fábrica, só do preço máximo ao consumidor. E está em consulta pública uma alteração da regulação de preço de medicamentos. Então, assim, esse tema está efetivamente, ele já existe há muito tempo, a demanda das empresas, mas elas vêm há uns 3 anos fortalecendo essa demanda e está em consulta pública, então, uma proposta de alteração regulatória com outros itens também, não só esse, né? Mas esse, particularmente, é um bastante importante, e aí tem essa discussão, né, assim, a sociedade civil colocando que regulação de preço é para acesso a medicamentos, para facilitar, independente de ser genérico, inovadores, a inovação radical, a inovação incremental e a demanda das empresas. Mas, no fundo, o que acontece é que é muito difícil isolar esse efeito, né? Então, tem poucos estudos, os estudos também vão trazendo aí esses efeitos que a Carol colocou, que tem outros elementos, né? Particularmente que acabam estimulando a inovação incremental. O discurso das empresas é que a regulação de preço também ela bloqueia, né? Assim, que ela atrapalha o processo de inovação incremental, porque a definição desse preço
leva em consideração os medicamentos, por exemplo, do exemplo que eu dei, separados no mercado, então considerando preços muito baixos desses produtos, que são, né, antigos, com genéricos e tal, e não considera o esforço tecnológico das empresas de juntar essas substâncias e tornar um medicamento só que possa ser utilizado pelos pacientes. Então, o pano de fundo, né, dessa discussão que a gente está avançando aí com a tese da Carol é esse. Bom, mas vamos seguir então. Obrigada a todos e todas pelas contribuições. Acho que vai ser bom, né, Carol, avançar aí nesses pontos que eles levantaram. Eu vou agora passar para o Marcos para apresentar, então, o trabalho dele. Marcos, você conta o seu tempo, né? Por favor. Pode deixar. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, essa é a primeira processo de checagem. O próximo é o da apresentação. Vamos lá. Seguir o protocolo. Me avisa quando aparecer aí, por favor. Está aparecendo. Já Maravilha. Em apresentação. Show de bola. Bom, vou começar aqui a contar. Bom, gente, é sempre um prazer participar da jornada. Eu estava contando ontem, é a 6ª vez que eu participo dessa jornada, contando graduação, então é um espaço importante, né, de troca, e essa mesa está bem animada, então está muito legal. Bom, eu sou o Marcos, eu sou doutorando do PPGE, atualmente sou também professor substituto da área de microeconomia da Faculdade de Economia da UF, e eu vou apresentar aqui a minha tese, o andamento dela atual, que é orientado pela Camila, né, professora Camila Pires Alves, e sobre o que eu falo, o que eu estou discutindo na minha tese. Basicamente, eu discuto fusões e aquisições em que há concorrência e inovação, e eu faço isso desde o mestrado, continuo fazendo na tese. Mas o que é a análise de fusões e aquisições, né, para quem não está familiarizado com a área, com o tema? É uma das funções de uma autoridade de concorrência, que é avaliar se determinada fusão ou aquisição pode ser autorizada ou não, e por que ela não poderia ser autorizada. No caso em que ela gere efeitos anticompetitivos, como, por exemplo, aumentos de preço, redução da qualidade dos produtos, da variedade, ou redução da inovação, e eu foco nessa redução da inovação, que é o que a gente chama de efeitos em inovação. E aqui entendo efeitos de inovação como uma redução dos incentivos a inovar após uma fusão ou aquisição. Então, eu quero discutir esses casos. E essa apresentação que eu vou trazer para vocês é o estágio atual da minha tese, que vai ser muito mais focada no primeiro artigo, que eu apresentei há um ano atrás, já em estágio muito mais preliminar, agora a versão final, porém não finalíssima, que vai ser grande parte da apresentação. Eu vou dar uma palhinha dos outros 2 ensaios, lembrando que a minha tese está nesse formato 3 ensaios. Bom, o primeiro ensaio é o seguinte, vamos lá. Existe uma avaliação nossa de que os efeitos em inovação, na discussão de fusões e aquisições, é uma prática inconsistente. Por que ela é inconsistente? Porque não tem uma metodologia sistematizada para análise desses casos, casos em que você tem inovação como uma variável estratégica importante, e também há muita influência de como é feito passo a passo da abordagem tradicional. Quando digo abordagem tradicional, é dos casos em que você tem aquela concorrência de preços, estática. Então, esse passo a passo, muito bem definido, ele acaba, de certa forma, sendo utilizado em casos em que há discussão de inovação e muitas vezes isso é incompatível. Lembrando que a concorrência ela não ocorre só de uma forma passiva, via preço, mas também de uma forma dinâmica e ativa, via inovação, seguindo uma ideia muito do processo de destruição criadora do Schumpeter, do capitalismo, socialismo e democracia. Mas a própria concorrência e inovação não é uma coisa homogênea. A inovação não é homogênea, ela acontece de diversas formas, ela tem características setoriais importantes, e cada uma dessas formas que há concorrência e inovação demanda uma metodologia da análise de fusões e aquisições por parte da autoridade diferente. Então aí a gente já começa a ter um desafio. E a literatura ela não está organizada para fornecer um framework, um passo a passo para as autoridades avaliarem esses casos. E a gente precisa responder que tipo de efeitos na inovação se aplicam a cada caso, qual é o formato de avaliação, né? Como que a autoridade vai lá avaliar esse tipo de caso, o que ela tem que fazer, que formato, e quais são as teorias de dano aplicáveis a cada caso. E para quem não conhece, uma teoria de dano é uma hipótese que a autoridade de concorrência faz de como aquela aquisição, aquela fusão, pode ser prejudicial à inovação. Aí a gente precisa buscar uma forma adequada de se abordar essas fusões, só que considerando as especificidades de cada caso.
Então, o objetivo principal desse primeiro artigo é propor um esquema para a escolha desse framework, para a escolha desse passo a passo de análise dessas fusões em que há concorrência e inovação, discutindo teoria de dano adequadas, as diferentes formas em que a concorrência e inovação ocorre, que aqui a gente chama de faces da concorrência e inovação, e as consequências de cada uma dessas faces da avaliação de cada caso. E é importante frisar que, apesar desse debate vir desde os anos 90 na área de defesa da concorrência, ele nunca chegou a um consenso sobre a avaliação desses casos, e esse debate ele andou um pouco esvaziado, mas nos últimos anos ele ganhou um novo fôlego por causa de uma grande mudança que a União Europeia fez no seu formato de análise, que eu vou comentar mais para frente. Bom, só que o que acontece? Quando a gente tem essa concorrência e inovação, como eu vinha falando, a abordagem tradicional da análise de fusões ela pode ser inadequada, especialmente no caso em que você tem uma fusão em que as partes elas estão se juntando e não há um mercado de produto definido. Exemplo, duas farmacêuticas que, digamos, há um ano atrás, que tivessem pipelines em andamento para fazer uma vacina contra a Covid, se juntassem. Como é que você vai avaliar usando uma abordagem tradicional se você não tem esse mercado de produto ainda, não tem produtos incumbentes? Como é que você define mercado relevante? Como é que você calcula índices de concentração, HHI? Não dá. Então, esse é só um dos exemplos de casos em que a abordagem tradicional é inadequada. Então, alguns autores eles sugerem que a gente use uma abordagem baseada nas capacidades das firmas. Por exemplo, a gente define mercado relevante não pelas firmas incumbentes, mas sim definir um mercado de inovação composto por firmas que têm capacidades de inovar, e a gente mede, a gente tenta discutir o potencial competitivo dessas firmas pela extensão dessas capacidades. Então, além, enfim, dos problemas para essas etapas iniciais da análise, que é mercado relevante, avaliação do potencial competitivo, a abordagem tradicional também tem limitações para analisar os efeitos anticompetitivos em inovação. Por quê? Porque pela abordagem convencional, fatores estruturais são muito importantes para a análise. Fatores estruturais como concentração, tamanho das firmas, que está muito galgado no modelo de estrutura, conduta, desempenho, naquela versão unidirecional, né? Estrutura afeta desempenho, afeta conduta, afeta desempenho, desculpa. Então, só que quando a gente traz esse debate para a inovação, a gente não tem uma conclusão sobre a relação entre concentração e inovação. Né? Muitos de vocês conhecem esse debate, né? A posição do modelo do Arrow, que firmas em concorrência perfeita estão uma posição melhor para inovar. Aí tem o Schumpeter 2, né? Que é o Schumpeter do Big Business, que tem uma visão diferente. Tem a posição do invertido, em que a concentração é benéfica, a inovação até certo ponto e depois deixa de ser, mas é um próprio modelo que tem problemas de medição empírica, crítica de endogeneidade, etc. E mesmo assim, todos esses modelos, essas discussões, elas estão comparando estruturas de mercado e inovação. Elas não estão nem olhando propriamente o efeito de uma fusão nos incentivos a inovar. Então, a grande conclusão é que não tem conclusão sobre essa relação. Então, a gente não pode dar essa importância aos fatores estruturais quando a gente está discutindo inovação, como a gente dá em casos em que a discussão de concorrência de preços mais tradicional. E aí a gente precisa de um outro mecanismo para identificar possíveis reduções nos incentivos a inovar, para a autoridade antitrust poder fazer essa análise. E a gente tem que avaliar caso a caso. Então, um mecanismo utilizado para capturar efeitos de fusão e inovação é o chamado Business Ceiling Effects. Né? Eu não achei uma boa tradução dele em português, né? Efeitos de roubar business, vendas, então eu resolvi manter aqui o termo em inglês por enquanto, que é o seguinte, que é quando eu tenho um concorrente que está investindo em inovação, em P&D, ele gera uma perspectiva de perda de vendas em cima do meu produto, porque se ele for bem sucedido, ele vai roubar vendas. Esse efeito gera um incentivo a inovar, essa rivalidade, porque ele gera uma externalidade negativa sobre o meu produto. Né? E quando eu tenho uma fusão, eu internalizo essas externalidades, esses efeitos, e eu tenho uma redução dos incentivos a inovar. Esse é um mecanismo que poderia ser utilizado para começar a avaliar esses casos. E aí, com esse mecanismo, e olhando a literatura, a gente pode identificar diferentes situações e criar uma tipologia. Existem outras tipologias, isso no artigo eu listo as outras tipologias, eu discuto, mas aqui, como não tem muito tempo, eu vou direto para a nossa proposta, que é essa tipologia que a gente está chamando de diferentes faces da concorrência e inovação. Por quê? Porque, por exemplo,
Um primeiro caso, quando você tem uma sobreposição no mercado de produto, ou seja, duas firmas são concorrentes no mercado de produto, incumbentes, estão lá ofertando seu produto, só que esse é um mercado em que uma das firmas envolvidas na fusão, ou as duas, ou todas as outras do mercado, investem continuamente em inovações incrementais, como, por exemplo, o smartphone. Troca câmera, troca tela, troca não sei o quê, no caso do iPhone, tira carregador, enfim. E esses casos eu estou falando de setores em que a inovação não está relacionada a um P&D bem estruturado com fases pipeline, como é o caso farmacêutico, por exemplo. Né? Você tem essas pequenas inovações incrementais como uma estratégia concorrencial. Qual que é a preocupação desse caso? É de você interromper essa introdução contínua de inovações por você ter uma redução da pressão competitiva após uma fusão. Esse seria o dano à inovação, redução ou interrupção da introdução de inovações incrementais nesse mercado. Nesse caso, a avaliação tradicional, passo a passo ali, que é usado atualmente, ele é apropriado porque você tem um mercado de produto bem definido, só que com algumas mudanças, porque você tem que olhar os efeitos em inovação. E aí, esse é um caso que, por haver mercado de produto, haver concorrência em preço, você tem essa concorrência mais passiva e essa concorrência mais ativa, você precisa estudar efeitos em preço e inovação. Uma segunda face, né, uma segunda categoria dessa tipologia é quando você tem esforços de inovação ocorrendo em paralelo. Como, por exemplo, quando você tem, quando as duas firmas que estão se juntando, tem pipelines que serão concorrentes no futuro. Ou quando uma das firmas envolvida na fusão tem um produto incumbente e a outra tem produto pipeline. Né? Isso é um caso em que o mercado de produto existe, né? E só que você tem duas firmas com pipeline para entrar nesse mercado, ou uma delas tem pipeline e a outra tem um produto incumbente. Aqui a preocupação não é com uma redução do ritmo de introdução de inovações incrementais, contínuas, como naquele outro caso, que eu dei o exemplo do smartphone. Aqui a preocupação é que essa fusão faça com que um desses pipelines seja interrompido ou atrasado, porque você teria um menor incentivo a investir, porque em muitos casos a firma não vai querer investir em dois pipelines e duplicar esforços de P&D. Essa é a preocupação. E no caso em que esse pipeline estiver ainda longe de chegar ao mercado, você precisa usar uma abordagem baseada nas capacidades, como eu comentei antes, para analisar. Por quê? Porque quem exerce pressão competitiva sobre esses pipelines não são só os incumbentes, mas outras firmas com pipeline em andamento, outras firmas com capacidade para inovar nesse setor, exercem pressão competitiva, tem que ser considerado dentro do mercado. Por isso o uso da abordagem das capacidades. Mas aqui, além de inovação, a gente tem que discutir também efeito em preço, porque tem uma concorrência ali dentro do mercado de produto. Então, a interação entre essas dimensões preço e inovação é um troço muito complicado. Eu e a Camila, a gente ficou discutindo um tempo sobre isso. Aí você tem uma terceira categoria que é muito parecida com a outra. Só que é quando você tem um mercado de produto inexistente. Você tem dois pipelines ali. Por exemplo, para um tratamento para uma doença que ainda não existe um tratamento aprovado e tal. Você tem uma fusão de dois pipelines em andamento ali para criar esse produto. Então, a preocupação é mesmo que você interrompa um desses pipelines e você gera uma redução da variedade no mercado, por exemplo. Só que aqui o efeito é só inovação, porque você não tem concorrência em preço ainda. E a quarta e última categoria é o seguinte. Quando você tem duas firmas que têm linhas de pesquisa próximas, né, similares, e além disso, elas têm também capacidade de inovar parecidas. Né? Então, por exemplo, duas farmacêuticas com linhas de pesquisa em tratamentos genéticos, por exemplo. Se você tiver poucas dessas firmas, né, com essas linhas de pesquisa, essas capacidades específicas, essa fusão pode fazer uma redução generalizada nos incentivos a inovar dentro dessa linha de pesquisa e gerar uma redução em futuros esforços inovativos. Né? Você reduz a pressão competitiva. E, nesse caso, você tem que usar também uma abordagem baseada nas capacidades. Porque se eu estou olhando as linhas de pesquisa como um todo, quem faz parte desse mercado, né, desse mercado de inovação? Todas as firmas que têm capacidade para inovar, essas linhas de pesquisa. E aí, o possível dano dessa fusão é você reduzir os incentivos a incorrer em futuros esforços inovativos, né? Que é um tipo de análise, né? Esse tipo de análise de o efeito da fusão esforço futuro de inovação começou a ser empregada no caso DAO-DuPont, em 2017, pela União Europeia, que eu comentei antes que teve uma grande mudança,
a forma com que esse tipo de caso vem sendo analisado, em que é a inovação, o caso que é considerado meio como uma pedra fundamental é a fusão da DuPont, analisada pela União Europeia em 2017. Só que o seguinte, por que essa avaliação baseada nas capacidades, que eu falei que em alguns casos ela é benéfica e outras não? São situações em que principalmente não há um mercado de produto definido, né? Como aqueles casos que você tem 2 pipelines, ainda não existe mercado de produto. A gente precisa, então, criar essa avaliação, né? Que tem alguns autores que começaram, e a gente precisa avançar nisso, criar uma avaliação que responda quais são as linhas de pesquisa em que as firmas têm capacidade para inovar e que outras firmas também têm, porque assim você consegue formar um mercado relevante de firmas com capacidade para inovar naquela área. E o quão capazes são essas firmas, porque uma parte importante da análise de fusões e aquisições é não só descobrir quem são os concorrentes, mas sim o quão capaz, o potencial competitivo. A gente precisa construir esse framework, esse passo a passo, só que um dos grandes problemas e limitações é a teoria da firma tradicional. Por quê? Porque ela não considera a heterogeneidade das firmas, e com isso a gente poderia seguir uma abordagem baseada nos recursos da firma, né? Seguindo a Penrose, em que as firmas são definidas como conjuntos de recursos, né? E você tem diferentes autores que vão em algumas direções, como Nelson disse, né? Tem esse levantamento inteiro da firma do capítulo da Júlia e da Lia, aquele livrinho azul de economia da tecnologia, e a gente tira aqui alguns conceitos importantes, né? Como core capabilities, core competencies e cumulatividade, que eles podem ser indicadores da capacidade da firma em desenvolver inovações, né? Então a gente tem esses conceitos, só que a aplicação desses conceitos ela depende muito do setor e dos padrões setoriais de inovação. Então, considerações finais desse primeiro artigo é que o dano à inovação ele pode acontecer de diferentes maneiras e você precisa de um framework capaz de analisar tais efeitos, porque a concorrência e inovação ela é heterogênea. Em alguns casos, o passo a passo tradicional é insuficiente, a gente precisa usar uma abordagem baseada nas capacidades. Importante dizer que, no mesmo caso, você pode ter mais de uma face da concorrência e inovação, se as empresas são muito grandes e tal. E a gente precisa usar uma teoria da firma que considera essa heterogeneidade. Esses conceitos que eu citei, eles são importantes para ajudar a determinar quais empresas realmente podem viabilizar futuros esforços inovativos, só que a avaliação tem que considerar a especificidade de cada setor. Então, dá um trabalhinho, né? E, bom, a gente tem que recomendar as famosas recomendações de pesquisa, que é desenvolver uma análise baseada nas capacidades de forma mais profunda, especial a respeito de proxies que sirvam como evidência, né, sobre a avaliação do potencial competitivo do dano, e examinar especificidades setoriais e padrões de inovação. Já consumi grande parte do meu tempo e agora vou dar uma palhinha rápida sobre os outros 2 artigos. Porque a questão é o seguinte, eu estou redigindo o segundo artigo nesse momento, então, só que eu ainda não trago muito dos resultados preliminares, que ainda estão muito crus ainda, então eu vou só comentar o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer no terceiro. Bom, qual que é o tema? É avaliar análises potenciais de dano à inovação na jurisprudência dos Estados Unidos e União Europeia. Por quê? Não é porque é norte global, antes que vocês me deem essa patada, porque são as jurisdições em que essa discussão é mais forte. Mas vai ter um país do sul global no próximo artigo, prometo para vocês. Então, a gente tem que fazer isso do ponto de vista das teorias de dano, seus princípios aplicados, em particular esse business ceiling effect e abordagem das capacidades, e das análises e evidências consideradas nesses casos. Então, objetivo geral, a gente vai avaliar a jurisprudência dessas 2 jurisdições, empregando esse framework que a gente está desenvolvendo também, avaliando os pontos fortes e fracos para trazer lições e recomendações para essa avaliação de efeitos e inovação. Os objetivos específicos é fazer uma revisão breve da literatura, fazer um panorama da evolução da jurisprudência dos Estados Unidos e Europa, incluindo estudos de caso. Então, tem uma seção só de estudos de caso nesse artigo, né? Que é que eu estava redigindo ontem, até bem tarde, diga-se de passagem. Então, a gente quer identificar em cada caso as teorias de dano, os princípios fundamentais para analisar o incentivo à capacidade de inovar e as principais etapas analíticas empreendidas, né? E com isso, a gente consegue fazer exemplificação daquela tipologia desenvolvida no primeiro artigo também, né, e de outras tipologias propostas pela literatura e as estruturas de avaliação. A metodologia, a gente vai selecionar casos em que a discussão de efeitos e inovação na jurisprudência. Qual que é o corte pós-DAO DuPont? Porque DAO DuPont assim, tem uma seção de evolução da jurisprudência, que a gente fala que aconteceu antes, como que a gente chegou no DAO DuPont e tal, só que o DAO DuPont, ele é uma grande mudança nessa forma de avaliar. Então, a gente faz o corte a partir daí para os estudos de caso,
que precisam representar diferentes setores, ter tido profundidade de análise, apresentar discussão de dano à inovação e considerar sobre diferentes formas de inovação e efeitos. Quais são as conclusões que a gente está esperando desse artigo? Que esse referencial do Business in Effects foi empregado, mesmo que implicitamente. A gente quer discutir exemplos de uso dessa abordagem das capacidades, encontrar padrões de análise dos casos concretos, que se adequam à especificidade de como ocorre a concorrência e inovação em cada caso, e encontrar aplicações de esquemas encontrados na literatura sobre jurisprudência sendo utilizados ou casos que poderiam ter sido utilizados, mas não foram. Então, esses aqui são os casos selecionados, o meu tempo está acabando, não vou ficar muito sobre eles, mas é muito interessante ver que o segundo e o terceiro, que são farmacêuticos, eles discutem tratamentos para as mesmas doenças, são doenças intestinais. É engraçado ver como muda a avaliação, já porque esse mais recente, 2020, já tem muito efeito do influência do Dow Dupont. Tá? Então, meu tempo está acabando. Um minutinho a mais, só para fechar aqui o que eu vou fazer nesse ensaio 3, que eu ainda não comecei, mas a gente já montou toda a estrutura dele, projetinho, já avaliou a viabilidade dele, que é o país comprometido, o Sul Global, que é aquele em que nós estamos nesse momento, que é avaliar a jurisprudência brasileira do CAD, né, em atos de concentração. Atos de concentração são fusões e aquisições, é o termo que o CAD usa, né, para fusões e aquisições, em que há concorrência e inovação, né? E a gente quer considerar sobre a evolução, tendo como ponto de partida as principais teorias e ferramentas de análise, né? Objetivos específicos, a gente vai fazer um levantamento sistematizado de casos a partir de 2012 a 2020, porque 2012, porque 2012 é quando entra em vigência a nova lei de concorrência que muda a estrutura do CAD. Porque antes disso, os processos são muito difíceis de serem consultados, são aqueles volumes de processo, é muito complicado. Avaliar em quais mercados você tem jurisprudência e inovação, em quais etapas de análise você tem esse tipo de discussão, quais são os mecanismos utilizados, analisar de que forma as etapas em que a inovação é discutida afeta a decisão final, comparar com levantamentos análogos, casos internacionais de referência, discussões recentes dos Estados Unidos e Europa, e é importante aquele artigo anterior sobre os Estados Unidos e Europa para ter uma base de comparação, e trazer desdobramentos e discussões que levem em consideração as especificidades do Brasil. Para fechar, a metodologia é levantamento dos casos com as ferramentas de pesquisa do CAD, inclusive é uma nova ferramenta que aparentemente vai salvar a minha vida, que acabou de entrar no ar. E se essa base não for fidedigna, a gente pode fazer entrevistas com economistas-chefes e conselheiros para montar essa base. Então, o corte é a partir da implementação dos processos digitais no CAD ou a partir dessa nova lei. Conclusões esperadas: a jurisprudência do CAD seguir internacional, especial Estados Unidos e Europa, que é a impressão que a gente tem, que a gente segue muito essas jurisdições. Não tem um passo a passo bem definido, mas aí tudo bem, isso aí o mundo inteiro está nessa. Pouca discussão de mercado relevante em inovação, foco em setores específicos, em discussão de remédios antitrust, isso deve ter aqui na nossa jurisprudência. Patentes, no caso farmacêutico, deve ter muita discussão de medicamento genérico. E, por fim, a gente acha que teremos pouca discussão de efeitos anticompetitivos em inovação. Por quê? Porque grande parte da inovação, em muitos desses casos, é feita fora do Brasil. Então, não tem como uma fusão analisada dentro do Brasil ser prejudicial à inovação. Então, não deve ter tanto essa discussão. Essa é a nossa expectativa. Obrigado aí pela tolerância. Passei 1 minuto e 50 segundos e eu acabei. Obrigada, Marcos. Nossa, estou muito animada com essa mesa, gente. Vocês estão aqui voando nos temas super relevantes, atuais. Muito legal, muito bom ver a evolução do trabalho do Marcos. Ano passado eu coordenei essa mesa também, né, Marcos? Já acompanho há algum tempo o seu trabalho, 2 anos seguidos na jornada. Coisas bem pontuais. Para o artigo 1, identificar capacidades é muito difícil, né? Você mensurar essas capacidades. A minha sugestão, talvez já seja um caminho que você está andando, mas seria você, a partir dos padrões setoriais de inovação, dos temas ali que você já colocou, partir para a classificação do Bell e do Pavitt, que, ok, pode ter crítica, a gente pode avançar e depois na interação entre os setores e nas diferentes características que os setores vão tendo na sua evolução tecnológica, mas acho que é um ponto de partida pensar nos esforços de inovação. Tá? A gente vem fazendo isso olhando as empresas farmacêuticas nacionais. Eu tenho um capítulo de livro de 2016 e tem um artigo da RBI do ano passado, que a gente olha as atividades de inovação, os esforços que elas estão fazendo, tanto na classificação lá, Fintech, olhando os dados da Fintech, mas tanto pelas classificações das atividades, mas em termos de infraestrutura de P&D, quantas pessoas tem internas, se é pós-graduado, se não é, se investe em biotecnologia, se não investe, obviamente,
Isso não vale para todos os setores, para o farmacêutico sim, mas eu acho que olhar os esforços, né, é um caminho para tentar entender o potencial, né, o potencial de construção dessas capacidades, né, e principalmente olhando a evolução desse processo, acho que pode ser um caminho aí para avançar essa tipologia de vocês, que está super interessante, assim, tem muita coisa realmente para discutir, e muito interessante vocês trazerem, né, essas propostas. No segundo artigo, você já está com 2 casos do setor farmacêutico, né? Eu acho que a indústria farmacêutica, pós-crise de 2008, ela passou por um processo de fusão e aquisição muito grande, e particularmente na entrada na biotecnologia, né, Natália? Então, assim, tiveram muitas aquisições de empresas de biotecnologia, porque as farmacêuticas globais, para entrar nesse segmento, para ganhar vantagem, né, compraram empresas de biotecnologia, algumas grandes, a Genzyme, Genentech e tal, foram compradas, e isso deu, né, um caminho aí. Então, acho que você já tem 2 setores, aqueles casos particularmente eu não conheço, mas acho que é uma área que vale a pena, talvez vocês avançarem mais. E no caso do estudo do Brasil, acho que o seu trabalho liga com o da Natália, né? Acho que Biobras fala muito no processo de aquisição, né? E tem o caso que não é exatamente, assim, não houve uma perda de capacitação tecnológica, mas talvez fosse um caso. A IGEA, que é uma empresa startup de biotecnologia, conseguiu uma PDP, fez uma parceria com a Cristália, e ela vende uma parte para a Cristália, uma parte da empresa, que é a parte que tem a PDP, e ela mantém, até interessante para você também, Natália, ela cria uma outra empresa para manter a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é a nova IGEA, entendeu? Então tem um desmembramento aí, né, que 2 casos assim que vem à minha mente. Mas parabéns pelo trabalho. Alguém tem mais pontos a sugerir? Eu estou falando rápido para não perder muito tempo. Mas se vocês têm mais algum ponto, ninguém levantou a mão. Natália, Igor, Carol? Eu queria só parabenizar pelo trabalho. Ele já antecipou a colocação do Norte Global e Sul Global, então eu queria parabenizar. Eu vim, depois daquelas apresentações, eu me armei, né? Porque senão... Ele se deu bem, que ele foi o último, ele já veio preparado, entendeu? Com todos os comentários anteriores, ele já foi dando... Nossa, se eu fosse o primeiro, eu ia tomar uma aqui. Mas é isso, né? A gente na verdade, vocês estão falando de pontos que são de temas que estão em discussão hoje, né? Que estão em evolução, então acaba, infelizmente, a gente seguindo essa tendência. Mas é bom que vocês vão construir a literatura nacional. Vai, Natália. Não, assim, não sei se vai te ajudar, você já tem muita experiência nisso. Quem estava trabalhando com isso era o Felipe Camille, ele estava trabalhando com uma base de dados da Orbis, que tem uma série de dados, de levantamentos lá sobre as fusões e aquisições, que de repente te ajuda, e aí eu acho que você tem contato com o Felipe. Eu estou trabalhando com 400 contratos, mas da Cortelis, que é uma base só de ciências da vida, então eu tenho essa operação da IGEA, eu uso o caso da Biobras para ilustrar, mas eu estou com 40, só de fusões e aquisições, eu acho que eu tenho 40 operações envolvendo empresas brasileiras, eu só estou trabalhando com operações que envolvem pelo menos uma empresa brasileira. Mas isso, assim, não sei até em que medida esses dados podem te ajudar, e aí no que eu puder te auxiliar. Eu não sou especialista em fusão e aquisição, mas eu estou à disposição. Obrigado. Só um minutinho, Camila. Só para completar o ponto da Natália, que eu acho assim, a gente tem algumas fusões e aquisições na indústria farmacêutica também, né? Provavelmente dessas, algumas que a Natália está comentando, mas aí tem muita no segmento de genéricos, né? A gente tem uma consolidação forte das empresas nacionais nesse sentido. Tem grupos sendo formados, várias pequenininhas se juntando, então MS, Ipera Pharma, né? Várias foram se juntando, e um caso específico que aí também não vai ser de inovação, né? Mas tem a ver com um ponto que a Natália trouxe da empresas estimuladas com recursos públicos que são comprados depois, foi o caso da Medley, que era líder nacional de genéricos, né, em 2009,
2010 e é comprado pelo grupo Sanofi Aventis. Também para entrar no segmento, da mesma forma que elas entraram na biotecnologia, elas também compram, né, a de genérico para entrar no segmento de genéricos no mercado da América Latina. Então, eu acho que tem muito desse tipo, né, Natália, de fusão e aquisição aqui no Brasil, na área farmacêutica, na parte de inovação. Eu acho que esses casos IGEA e coisas são os mais frequentes. Mas... Tem um caso lá da minha base que eu trouxe até acho que nos dados da jornada passada, que foi quando eu apresentei essa análise mais quantitativa desses dados, agora não lembro qual a empresa, mas que ela vende uma seção de fitoterápicos e adquire uma seção de insumos farmacêuticos ativos. Então, dentro dessa linha das capacitações dinâmicas, a gente consegue pegar por essas fusões e aquisições, por essas operações, uma caracterização das estratégias da empresa, que eu acho que é muito legal, inclusive que acho que pode ajudar o Marcos nessa análise dele. Mas... Deixa eu só aproveitar a ajuda de vocês aqui, que é sempre bom, né? A gente tem batido bastante a cabeça para pensar em formas de acessar essas operações, principalmente as operações que não são submetidas ao CAD. Então, você vê o recorte do Marcos, né? São as operações que estão no CAD, mas só qual que é o problema? Para estar no CAD, primeiro que a menor adquirida tem que ter faturamento de 750 milhões. Então, assim, muitas empresas não entram, né? Não entram dentro não são submetidas, entendeu? Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que aí a gente tem um objeto diferente de preocupação, né? Que, por exemplo, entrada de empresa no mercado, sob o ponto de vista concorrencial, não vai ser um problema. O CAD não vai olhar isso como problema. Se a empresa não atuava e passa a atuar. Ela, na verdade, é uma substituição de agente, enfim, não é uma questão. Mas aí, pegando o exemplo da Natália, se a gente está olhando a discussão da capacitação, né, e do futuro, aí se as duas estão atuando e as duas seriam possíveis, na verdade, pensando em concorrência potencial por inovação, né, possíveis inovadoras e entrantes num mercado ainda não definido, aí sim pode ser uma questão concorrencial. Então, na verdade, a gente vive uma dificuldade, que é não ter acesso aos casos, porque os casos não são submetidos, e quando eles não são submetidos, também enquadrar eles dentro dos problemas concorrenciais que a gente espera, entendeu? E aí, enfim, eu acho que talvez pode ser interessante, sim, ter acesso a essa base de dados que vocês estão colocando. Aí, Marcos, acho que vale a gente depois fazer um contato com a Natália e com a Júlia para pegar essas bases aí, olhando biotecnologia, né, farmacêutica, para a gente poder olhar esses casos com um pouco mais de carinho e ver se a gente consegue impor alguns filtros para ver, tudo bem, quais desses casos seriam interessantes a autoridade de concorrência ter analisado, né? Com certeza. A gente tentou fazer isso de uma maneira geral, assim, como era o nome daquela base? Crunchbase. O Crunchbase, mas a gente não conseguiu, enfim, porque era pago, super caro, a gente não foi muito adiante, e a gente está até hoje com uma certa dificuldade. A gente já conhece gente que conseguiu fazer isso para digitais, para mercados digitais, mas, enfim, acho que talvez se a gente fizer um olhar de biotecnologia farmacêutica por conta dessas bases, aí pode ser um caminho interessante, sim, principalmente lá no projeto de startup, né? A gente tem um projeto de pesquisa aqui só discutindo a aquisição de startup, que não é exatamente o que o Marcos está fazendo, né? O Marcos está fazendo de uma maneira mais ampla, é uma discussão mais ampla de efeitos em inovação, seja startup ou não, né? Não, inclusive, se vocês quiserem me ajudar, assim, agora eu estou com a tese em cima do prazo, mas eu quero continuar analisando esse caso, né, da Bion e tal. Eu preciso de ajuda, inclusive, de gente que entende mais de fusões e aquisições do que eu, então. Com certeza, Natália. Vamos fazer uns encontros, a gente pode marcar uns encontros. Não, acho legal também a gente debater, né, essa questão da política sistêmica, a necessidade de a gente tratar de política de inovação junto com política antitrust, que eu acho que é pouco explorado, assim. Muito bom. E regulação.
de preço, porque eu acho que está bem coordenado aqui os temas. Quem se interessa muito por essa área também é Manolo Gonzalo. Eu tô trabalhando com Manolo, mas numa linha mais venture capital, gente. Legal. Bom dia, Pontual, tudo bom? Dia. Na verdade, pergunta sobre essas fusões que você comentou, Júlia, elas já eram de firmas que estavam no mercado, ou seja, elas tinham algum conhecimento que precisaria ser incorporado a outros para transformar em produto, ou ela já tinha produtos sendo desenvolvidos e o que faltava era, ou que seriam então utilizados para ser lançados, já quase prontos, ou na verdade era um pedacinho de um quebra-cabeças que essas empresas estavam detendo e as maiores perceberam e foram usando? E foi incorporando como recurso, como capacidade. No caso das de genérico, sim. Não as genéricas. Compra de portfólio. A IGEA, ela é uma empresa de pesquisa, ela desenvolveu, mas ela não tinha estrutura produtiva. Tá? E ela faz, inicialmente, né, uma parceria e tal, e depois a empresa farmacêutica acaba comprando essa parte para poder manter ali a venda, né, pela PDP, que é um instrumento do Ministério da Saúde de compra pública. Então, ela vende essa parte, ela vende a parte do desenvolvimento do produto, mas ela não tinha estrutura produtiva, então ela precisava da farmacêutica de qualquer jeito para produzir. Mas como a estratégia da farmacêutica era fazer essa produção só e vender, e ela tinha originalmente, né, na formação da empresa, a ideia de desenvolvimento, de continuar fazendo pesquisa de desenvolvimento, ela se separa, ela cria uma nova empresa para poder continuar com pesquisa de desenvolvimento. Tá? Eu não sei realmente, como a Camila falou, se aparece em algum lugar, porque essas startups às vezes nem faturam, né? Então não vai aparecer no CAD. Tá, já. Vou pedir licença que eu tenho que abrir outra sala. Tá bom, vocês têm 15 minutos ainda. Tchau, daqui a pouco a gente está lá. Então. Igor, eu vou passar para você, e aí você pode comentar o do Marcos, depois se você quiser fazer o seu comentário para a Natália também, tá? Se pedir para você esperar um pouquinho, pode fazer agora. Tá bom. Parabéns, Marcos, pelo trabalho. Está bem interessante mesmo. Só uma sugestão de outro caso, de outro setor que pode ser interessante olhar, de biotecnologia ligado mais à agricultura. Não sei se você já olhou aquele da Monsanto. A Monsanto, quando comprou duas empresas aqui no Brasil, do grupo Votorantim, a Canaviales e a Lelix, por volta de 2010, 2012, algo assim, se não me falha a memória. E ali eram empresas que tinham bastante apoio público, subvenção, empresas de tecnologia, e aí a Monsanto veio e adquiriu essas empresas. Então, caso queira um outro setor alternativo ao farmacêutico, pode ser interessante olhar. Só uma sugestão. Maravilha. Não, eu levantei a mão assim só porque como o debate vai ficando quente assim, eu acabo não retornando que os comentários. Eu só queria, enfim, agradecer todos os comentários que foram feitos aqui. Bom, voltando aqui, já foi bastante coisa, né? Mas aqui, voltando ao comentário da Júlia, quando fala que, bom, identificar e mensurar capacidades é difícil, muito difícil. Isso aí é o nosso grande gargalo desde que começou a pesquisar isso, né? Até a busca por esses conceitos já é uma tentativa assim de como fazer. E, inclusive, olhar os esforços de P&D é uma boa dica, porque, inclusive, a gente já até não está chamando mais tudo de pipeline, está chamando de esforços inovativos para pegar inovações que não são pipelines, e a gente precisa de um jeito de medir esforço inovativo. Você deu ótimas dicas. Esse caso da Udupom, que é o caso que eu comentei, o primeiro caso que a União Europeia ali, a Comissão Europeia testou uma nova forma de análise, o que eles fazem para medir a capacidade das firmas, para os esforços dela de P&D e tal, é usar patentes e também citação de patente e o número de novos ingredientes ativos. Né? Então, é a forma que ela usou ali. Só que isso serve para uns setores específicos, né? Porque, inclusive, um grande problema
que a gente vê é o que fazer com setores em que a inovação não está baseada em patentes, como, por exemplo, setores digitais, em que a inovação é muito dinâmica, e como é que você vai medir a capacidade de inovação de uma startup digital que faz um aplicativo para celular, né? Então, esse é assim, a nossa maior dificuldade, né? Então, para alguns setores, a gente agora já tem uma solução que você deu para a gente, né? Que é para medir os esforços de P&D, né? O potencial de construção de capacidade, mas... Então, Marcos, deixa eu só fazer um parágrafo. Justamente porque não é todo mundo que vai fazer patente, não é todo, né? E também não é todo mundo que vai fazer P&D. Por isso que eu falei da taxonomia do Pavet, né? É pensar uma certa tipologia para os setores, para pensar que esforços são importantes para determinados setores, porque P&D também não vai ser o central para todos os setores. Ele vai ser importante, mas ele não necessariamente vai ser o central, né? Então, a Pintec, por exemplo, tem 8 atividades ali que são calculadas para as empresas no Brasil e mais ou menos segue essa base no Manual de Oslo. Inclusive, o Manual de Oslo de 2018, acabei de lembrar, dá uma olhada, porque ele tem novas seções também, justamente ligada à questão de construção de capacidades. Acho que é legal olhar isso, tá? Não, maravilha, maravilha, ótimo. Inclusive, até tirando uma dúvida que não souberam muito me responder, existe algum tipo de tipologia de padrão setorial e inovação que seja mais recente, mais utilizado do que o Bell e Pavet? Porque essa versão é de 93, né? E aí, às vezes eu pergunto, aí eu já vi um cara falando, não, mas tem a de não sei quem, que eu já até esqueci qual era o artigo. Aí uma outra pessoa falou, não, isso aí não serve, não usa não. Então, enfim, Bell e Pavet ainda é a referência em tipologia de padrão setorial, né? Tá, maravilha. Isso era uma dúvida que tinha, e a gente tem essa ambição, né, Camila, de mergulhar Ambição nisso. antiga. Antiga pra caramba, né? Ambição Isso aí antiga. tão antiga quanto a ambição que a Natália citou depois, que é a de a gente finalmente fazer o grande, apesar de termos de cultura nerd de hoje em dia, o grande crossover, né? Que é a junção da política antitrust com uma análise de regulação, uma análise de políticas públicas, inovação, e a gente ter esse tipo de interação, que foi, na verdade, com essa cabeça que eu comecei o meu tema de mestrado. Foi assim que eu comecei. Eu vi, cara, isso é difícil pra caramba, no futuro a gente faz. Mas talvez a gente precise de mais mãos, né? E acho que essa é uma boa oportunidade. Inclusive, vendo aqui temas, assim, apresentações que são distintas, mas com muita interação. Né? Eu acho que, e obrigado pelo caso da IGEA, né? Já anotei aqui, vou dar uma olhada. Vou falar com o Felipe e com a Mia também, e Natália, assim que você não tiver ultra atolada, a discussão de novas bases é muito importante para a gente, como a Camila falou, eu estou só aqui reforçando. Mas eu acho que é isso, gente. Obrigado pelos comentários, e já anotei muita coisa, mas eu com certeza vou precisar assistir a gravação, porque foram muitas coisas importantes aqui que eu quero pegar de novo. Ô, Marcos, a dona da IGEA é nossa aluna também, tá? Então, se eu precisar do contato dela. Qual que é o Igor, nome você vai dela? querer ainda fazer o Clarice Pires? Você ainda tem comentários para a Natália? Então, rápido, tem tempo? Como é que tá? Temos... Eu vou pedir 5 minutos para a gente terminar, porque eu vou falar na próxima mesa, então eu preciso fazer um... Não, eu falo depois com a Natália. Né? O Igor trabalha comigo, então se ele quiser depois tranquilo, trazer esse eu falo com ele comentário... depois. Tranquilo. Então, vamos lá. Vai lá, Júlia, sem problema. Natália, não, ainda temos 5 minutos. Vocês podem se resolver aí. Se o Igor quiser expor... Então tá bom. Não, então tá bom. Bom, Natália, assim, muito legal a sua apresentação da Bion. Realmente você fez um histórico da Bion muito fidedigno ao que aconteceu com a empresa, né? E aí continua a pergunta sem uma resposta para mim. Por que ela se torna uma distribuidora de produtos internacionais? Ela é uma empresa de P&D, né? A Bion, de origem, lá no acordo que ela fez, mas nunca buscou patente, sempre ficou pendurada nas patentes da Biobras, nunca avançou muito. E não faltou
ela teve o financiamento, teve funding, teve o mercado, ainda que confuso, com alguns percalços, mas teve mercado. E o regulatório, será onde é que falhou para a Bion se transformar numa distribuidora de produtos internacionais e não focar em desenvolver produtos biotecnológicos, tendo em vista todo o apoio que ela teve, todo esse histórico? É claro que tem a estratégia da Novo Nordisk, tem a questão da continuidade política, mas como é que a gente resolve essa situação da empresa depois de tantos anos de apoio, tantos anos de incentivo, ter se tornado isso? Você listou lá, tem 5 ou 6 licenciamentos de produtos, mais a vacina chinesa que talvez chegue, quer dizer, está perdendo a característica a empresa, né? Então, assim, eu não tenho a resposta, só uma coisa que ficou muito clara na sua apresentação para mim. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu tenho uma breve resposta que ajuda a elucidar. Eu encontrei alguns indícios, eu não falei isso na minha apresentação, estava na apresentação, mas é um dado importante, de que já em 2009 a Bion estava consorciada à Novo Nordisk. Então, como empresa consorciada à Novo Nordisk, a Novo Nordisk tem capacidade de impactar as decisões de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa. Talvez isso seja uma resposta importante, que também vai nessa linha da nossa capacidade de política, né, inclusive de garantir ingerência dessas empresas sobre as suas próprias atividades, e é algo a se pensar. Então, queria agradecer esses comentários, a gente pode... Então, só para a gente lembrar de botar a Rita na nossa conversa, porque a Rita está discutindo interlocking, né, e as links estruturais entre empresas e possíveis efeitos anticompetitivos. Então, a gente também tem que botar a Rita na nossa conversa quando a gente quiser. Vou ficar no aguardo. Inclusive, eu tenho que ir para a minha sessão agora. Vai lá. Tchau, gente. Foi ótimo. Na linha já desses comentários finais do Marcos, eu queria agradecer todos os comentários, mesmo os que eu não tive tempo de responder, mas eles estão todos anotados aqui e me ajudam bastante. Gente, eu acho que cumprimos muito bem a função da jornada de pesquisa, né? A interação entre 3 teses, professores, pesquisadores. O Igor é quase a nossa adotada, né? Ele foi fazer na UF, mas é nosso adotado da FRJ também. Então, muito bom que a gente continue essas interações e promovendo, né, mais pesquisa, avançando na literatura brasileira e na pesquisa, né, brasileira, tá bom? Parabéns para todo mundo. A gente tem agora a sessão às 11 horas, que, aliás, eu vou fazer propaganda da minha também, ó, sessão 4, inovação e o papel do Estado, tá? Também vai ser uma mesa excelente. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada, tchau. Valeu. Mesa excelente, hein, pessoal? Obrigada. Parabéns.